Você já se perguntou por quê, mesmo se esforçando tanto para explicar o que sente ou pensa, parece que ninguém realmente te entende? Parece que existe um muro invisível entre o que você quer dizer e o que os outros de fato compreendem? Nesse vídeo, vamos mergulhar profundamente nos motivos que nos levam a ser mal compreendidos e, mais importante ainda, vou te mostrar como você pode transformar essa realidade, aprendendo a expressar seus pensamentos de forma clara e precisa. Fique comigo até o final, pois vou compartilhar técnicas práticas que podem fazer toda a diferença na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Está preparado para finalmente ser ouvido e compreendido como merece? Vamos descobrir juntos. 1. Por que ninguém me entende? O dilema da comunicação. A sensação de não ser compreendido é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Muitas vezes, sentimos que nossas ideias são claras em nossas cabeças, mas ao serem verbalizadas, elas parecem perder a essência, causando frustração e afastamento. Este dilema acontece porque a comunicação envolve muito mais do que palavras. Ela é composta por emoções, expectativas e até pressuposições que cada um de nós carrega silenciosamente. Além disso, há a questão do ponto de vista individual. Cada pessoa interpreta o mundo de acordo com suas experiências e referências únicas, o que pode criar um ruído no momento de comunicar. O que faz sentido para um pode ser totalmente confuso para outro. Por isso, entender a raiz do problema é o primeiro passo para uma comunicação mais eficaz e para uma compreensão mútua mais verdadeira. A natureza da compreensão. Como enxergamos o mundo diferente? Compreender alguém é um processo muito mais complexo do que parece, pois cada um de nós vê o mundo através de um filtro pessoal, formado por experiências, crenças e valores. Esses filtros, embora fundamentais para quem somos, podem dificultar a comunicação. Quando tentamos expressar nossos pensamentos, eles passam primeiro por nossas próprias crenças e depois pelos filtros da pessoa que nos escuta, o que pode distorcer a mensagem original. Essa diferença, na maneira de enxergar o mundo, cria uma espécie de barreira invisível, dificultando o entendimento. Por isso, é essencial ter empatia e reconhecer que os outros não compartilham exatamente das mesmas referências que nós. A consciência dessa diferença pode nos ajudar a adaptar nossa linguagem e forma de nos expressar, garantindo que nossas palavras sejam melhor compreendidas. O papel das emoções na forma. Como nos expressamos? As emoções desempenham um papel crucial na maneira como nos comunicamos. Quando estamos frustrados, ansiosos ou até muito empolgados, isso pode afetar diretamente a clareza de nossa mensagem. Às vezes, estamos tão envolvidos com o que sentimos que esquecemos de transmitir nosso pensamento de uma forma lógica para os outros, fazendo com que a emoção sobreponha ao conteúdo real. Por outro lado, saber como gerenciar nossas emoções é um passo fundamental para a comunicação eficaz. Reconhecer o que estamos sentindo no momento da conversa e, se necessário, respirar fundo e reformular o que queremos dizer pode ser a chave para não deixar que nossas emoções interfiram negativamente. Dessa forma, conseguimos passar uma mensagem que não só seja clara, mas também gere empatia e compreensão. Quarta, barreiras comuns à comunicação. Clara e como superá-las. Existem diversas barreiras que impedem uma comunicação clara. Entre as mais comuns estão as suposições erradas, a falta de atenção e o medo de ser julgado. Quando supomos que a outra pessoa já sabe o contexto do que estamos dizendo, muitas vezes deixamos de fornecer informações essenciais, o que causa mal-entendidos. Além disso, a distração, tanto nossa quanto de quem nos ouve, pode fazer com que partes importantes da mensagem se percam. Superar essas barreiras começa por adotar uma postura mais consciente durante a comunicação. Evitar suposições, certificar-se de que todos estão no mesmo contexto e até perguntar se a mensagem foi compreendida são passos simples, mas poderosos. Além disso, criar um ambiente de confiança, onde o medo do julgamento não exista, é essencial para uma comunicação aberta e genuína. 5. Como as suas crenças podem distanciar.
você dos outros. Nossas crenças, por mais que nos definam, também podem se tornar um obstáculo para uma comunicação. Elas são como lentes através das quais interpretamos tudo ao nosso redor, incluindo as palavras e atitudes dos outros. Quando nos apegamos fortemente a essas crenças, corremos o risco de nos fechar para outras perspectivas, tornando a compreensão mútua ainda mais difícil. Isso faz com que, ao invés de nos conectarmos, acabemos nos afastando. Uma das melhores formas de lidar com isso é praticar a flexibilidade cognitiva. Ao questionar nossas próprias crenças e estar abertos a entender diferentes pontos de vista, conseguimos estabelecer uma comunicação mais rica e menos enviesada. Lembre-se, o objetivo não é abandonar o que acreditamos, mas sim estar abertos a outras interpretações, o que pode nos ajudar a nos expressarmos de uma maneira mais compreensível e acolhedora. 6. A importância de saber ouvir para ser ouvido. Um dos maiores segredos para ser compreendido é saber ouvir. Muitas vezes, estamos tão preocupados em expressar nosso ponto de vista que acabamos nos esquecendo de escutar verdadeiramente o outro. Ouvir não é apenas esperar pela nossa vez de falar, é estar presente, atento e aberto para absorver o que o outro está tentando comunicar. Quando praticamos a escuta ativa, mostramos respeito e interesse, o que abre espaço para uma troca mais genuína e menos defensiva. Além disso, ao ouvir de verdade, conseguimos entender melhor as perspectivas e preocupações das outras pessoas, o que nos permite adaptar nossa própria mensagem de forma a sermos melhor compreendidos. Ouvir bem cria um ciclo positivo. Quanto mais ouvimos, mais somos ouvidos, pois os outros também se sentirão mais dispostos a prestar atenção em nossas palavras. Isso resulta em uma comunicação mais equilibrada e empática. 7. Pensamentos complexos. Simplifique para facilitar o entendimento. Todos nós temos ideias complexas que queremos compartilhar, mas a forma como as expressamos pode definir se elas serão compreendidas ou não. Quando usamos termos complicados ou elaboramos longos discursos, corremos o risco de perder nosso público no meio do caminho. Simplificar não significa diluir a ideia, mas sim torná-la acessível e compreensível para todos, transformando complexidade em clareza. Uma boa técnica para simplificar pensamentos complexos é usar analogias e exemplos práticos. Ao comparar um conceito abstrato com algo mais concreto e comum, facilitamos a compreensão de quem nos ouve. Além disso, dividir as ideias em partes menores e explicar um ponto de cada vez é uma estratégia eficaz para garantir que a mensagem chegue até o fim sem se perder. 8. Comunicação verbal e não verbal. O que você está realmente dizendo? Quando pensamos em comunicação, muitas vezes nos focamos apenas nas palavras que usamos, mas a linguagem corporal e o tom de voz têm um papel tão importante quanto, se não mais. Gestos, expressões faciais e até o contato visual são fundamentais para transmitir nossos sentimentos e intenções. Um sorriso genuíno, por exemplo, pode reforçar uma mensagem positiva, enquanto braços cruzados podem sinalizar desconforto ou resistência, mesmo que as palavras ditas não indiquem isso. O desafio é alinhar a comunicação verbal com a não verbal para garantir que ambas estejam passando a mesma mensagem. Quando há uma contradição entre o que se diz e como se diz, a tendência é que as pessoas acreditem mais na comunicação não verbal. Portanto, é essencial ter consciência do corpo, do tom de voz e do olhar, garantindo que eles reforcem as palavras que escolhemos. Assim, conseguimos transmitir autenticidade e aumentar as chances de sermos realmente compreendidos. O poder de organizar suas ideias. Antes de falar. Organizar os pensamentos antes de falar é uma prática essencial para evitar mal-entendidos. Muitas vezes, somos tomados pela urgência de nos expressar e começamos a falar sem refletir sobre o que realmente queremos comunicar. Isso pode levar a discursos confusos e desconexos, que dificultam a compreensão. Tirar um momento para pensar antes de falar permite estruturar a mensagem de maneira clara e lógica, aumentando a eficácia da comunicação.
Uma boa dica é sempre definir mentalmente qual é o ponto principal que se quer passar. Em seguida, pense em como apresentá-lo de forma direta e clara, sem rodeios desnecessários. Se necessário, anote os tópicos principais antes de uma conversa importante. Essa organização prévia faz toda a diferença e ajuda a garantir que suas palavras tenham o impacto desejado, facilitando o entendimento pelo outro lado. 10º, como se colocar no lugar do outro. Pode fazer toda a diferença. A empatia é uma das habilidades mais poderosas para garantir que sejamos compreendidos. Quando nos colocamos no lugar do outro, conseguimos prever melhor como a nossa mensagem será recebida e adaptar nosso discurso para que seja mais acessível. Isso não só facilita a compreensão, mas também cria um clima de respeito e acolhimento, fazendo com que as pessoas se sintam mais abertas a ouvir o que temos a dizer. Além disso, ao entender as necessidades, preocupações e sentimentos do outro, podemos escolher palavras e exemplos que ressoem melhor com a realidade daquela pessoa. Praticar empatia na comunicação envolve escutar sem julgamentos, demonstrar interesse genuíno e ajustar nossa mensagem de modo a criar uma conexão verdadeira. Dessa forma, a comunicação deixa de ser apenas sobre transmitir informações e passa a ser uma ferramenta poderosa de construção de relacionamentos. 11. Exemplos, histórias e analogias, recursos poderosos para se fazer compreender. Os exemplos, histórias e analogias são ferramentas poderosíssimas quando queremos transmitir uma mensagem complexa de forma mais clara e cativante. Quando compartilhamos uma história, as pessoas se conectam emocionalmente, e isso faz com que elas se lembrem melhor do que foi dito. Analogias, por sua vez, ajudam a ilustrar ideias abstratas, trazendo-as para uma realidade mais familiar e fácil de entender. Um conceito complicado pode ser simplificado ao compará-lo com uma situação do cotidiano, facilitando a compreensão do público. Além de facilitarem o entendimento, esses recursos também tornam a comunicação mais envolvente. Uma boa história cria um elo entre o emissor e o receptor da mensagem, pois os seres humanos são naturalmente atraídos por narrativas. Assim, ao incorporar exemplos práticos ou analogias criativas em suas explicações, você cria um caminho emocional que torna a mensagem mais poderosa e memorável. O impacto das palavras escolhidas. Falar de forma precisa. As palavras que escolhemos têm um impacto direto na forma como nossa mensagem é recebida. Usar palavras imprecisas ou expressões vagas pode gerar dúvidas e mal-entendidos, enquanto palavras claras e bem escolhidas facilitam o entendimento. Escolher termos adequados significa, muitas vezes, evitar o uso excessivo de jargões ou termos técnicos que podem confundir. A precisão na escolha das palavras permite que você transmita exatamente o que deseja, evitando interpretações equivocadas. Além disso, é importante considerar o contexto em que você está se comunicando. A linguagem que funciona bem em uma conversa informal pode não ser a melhor escolha para uma situação profissional. Entender o público e adaptar o vocabulário a ele é essencial para garantir que a sua mensagem chegue de forma precisa e clara. Dessa maneira, a comunicação se torna mais eficaz e você se torna mais compreensível para quem quer que esteja ouvindo. 13. Controle o ritmo. A calma. Como aliada da comunicação eficaz. Falar rápido demais pode ser um dos principais fatores que impedem uma comunicação clara. Quando falamos de forma acelerada, dificultamos para o outro acompanhar nosso raciocínio, e isso aumenta as chances de sermos mal compreendidos. Por outro lado, falar devagar e de maneira calma ajuda a transmitir a mensagem com maior precisão e dá tempo para o interlocutor processar cada parte do que está sendo dito. Além disso, a calma transmite segurança e confiança. Se alguém se comunica de forma pausada e com tranquilidade, a audiência tende a interpretar aquela pessoa como mais segura do que diz. Respirar fundo antes de começar a falar, manter o ritmo estável e fazer pequenas pausas ao longo do discurso são técnicas simples, mas extremamente eficazes, que ajudam tanto na transmissão quanto na recepção da mensagem. 14.
Dicas práticas para melhorar sua clareza e objetividade. Diárias melhorar a clareza e objetividade ao se comunicar é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática constante. Uma das melhores dicas é sempre começar com a ideia principal antes de entrar nos detalhes. Isso ajuda o ouvinte a entender rapidamente o contexto e, em seguida, absorver os detalhes adicionais. Outra dica importante é evitar sentenças longas e complicadas, preferindo frases curtas e diretas, que são mais fáceis de entender. Outro aspecto importante é se certificar de que o público entendeu o que foi dito. Perguntar de forma aberta se tudo está claro ou se há dúvidas é uma forma de garantir que a mensagem chegou como deveria. Além disso, ajustar a comunicação ao nível de conhecimento do ouvinte é fundamental. Sempre que possível, use palavras simples e evite termos técnicos, a menos que o público seja especializado no assunto. Expressando-se de forma clara. Transforme a confusão em conexão verdadeira. Expressar-se de forma clara não é apenas uma habilidade prática, é uma ponte que permite criar conexões reais e profundas com os outros. Quando conseguimos nos comunicar de maneira que o outro entenda exatamente o que queremos dizer, criamos uma base sólida para a confiança e o respeito mútuo. A clareza na comunicação não apenas resolve mal-entendidos, mas também fortalece os laços humanos, pois as pessoas se sentem valorizadas ao perceberem que são realmente compreendidas. É essencial lembrar que comunicar-se bem é um exercício contínuo de adaptação e aprendizado. Cada pessoa é diferente e cada situação exige uma abordagem específica. Ao praticar a empatia, ouvir ativamente, simplificar ideias complexas e escolher palavras precisas, você transforma a confusão em uma conexão verdadeira. E no final, essa é a essência da comunicação. Não apenas transmitir informações, mas criar laços autênticos e duradouros. Chegamos ao final deste vídeo e espero que agora você se sinta mais preparado para enfrentar os desafios da comunicação de forma clara e verdadeira. Todos nós já passamos pela frustração de não sermos compreendidos, mas o fato é que existem caminhos para mudar isso. Ao entender como nossas emoções, crenças e hábitos impactam nossa forma de falar, damos um passo importante para criar conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor. Lembre-se, comunicar-se bem não significa apenas falar, mas, acima de tudo, conectar. Sempre que você se sentir perdido em meio às palavras, volte ao essencial. Simplifique, ouça e coloque-se no lugar do outro. Aos poucos, essas práticas se tornam naturais, e a diferença que elas fazem é transformadora. A jornada para ser compreendido é também a jornada para entender o outro. Obrigado por estar comigo até aqui. Se você achou essas dicas úteis, compartilhe com alguém que possa precisar delas e deixe seu comentário sobre qual dessas técnicas mais fez sentido para você. Vamos crescer juntos e fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Até a próxima!